Seja bem-vindo ao Transcomunicação com Diego Schirmer. Aviso: todos e quaisquer comentários ou opiniões expressados pelos entrevistados, convidados ou integrantes do podcast Desocultados são de responsabilidade individual dos mesmos. O objetivo dos episódios é promover a diversidade de opiniões e pontos de vista, mas sempre prezando pelo respeito e não admitindo qualquer tipo de preconceito. Bem-vindos a mais um Transcomunicação, que ao contrário da minha saúde mental ainda não acabou. Tô aqui com o Gustavo hoje e a gente resolveu bater um papo sobre, obviamente, ocultismo, religião, né? Obviamente também naquela vibe de entrevistas, só que entre nós, num mini especialzinho assim, falando um pouco sobre a nossa história, sobre o nosso caminho nesse meio mágico. E também com algumas dicas e informações e ideias, enfim, indicações de livros e de filmes e de música. Papo mais aberto sobre magia e ocultismo, né? Onde a gente vai trocar ideia. Então, diz oi aí, Gustavo. E aí, pessoal, aqui é o Gustavo, como de costume. E hoje vamos falar um pouco sobre nossas vidas, né? A gente fala tanto sobre magia, ocultismo, religião. E talvez falte espaço para a gente falar um pouco sobre como que foi, como que a gente pretende que seja nosso caminho dentro de todos esses assuntos, né? Como que a gente chegou até onde a gente chegou agora. O Desocultados surgiu devido a todo um passado, né, que a gente teve, o encontro do Diego com a gente também, né? Como que tudo levou a isso. Acho que esse vai ser o episódio para a gente falar um pouco mais sobre essas coisas. Contar um pouco do lore interno. A gente vai continuar fazendo entrevistas com pessoas que a gente respeita e admira no meio, né? Mas digamos que esse é um episódio entre safra, assim. Até porque em relação a este último ano e pouquinho que a gente está de pandemia, a gente também acabou aproveitando para dar uma desenvolvida no que a gente pratica. E acho que a vida mudou bastante. Acho que também é um ponto que dá pra gente conversar. Eu quero, como sempre, tocar nos lugares espinhosos, assim, reclamar também um pouco, por que não? E é isso. Como foi a tua chegada na magia? Como é que era a tua família antes? Como é que foi o pequeno Gustavo? E depois como é que tu encontrou esse caminho? Tá, vamos lá. A minha história é muito diferente da que a gente viu nos outros transcomunicações, né? Tanto o Diego já falou isso, na entrevista com a Lua ela falou isso, na entrevista com a Pama ela também falou isso, que desde criança já tinham algumas experiências que mostravam que a pessoa tinha uma afinidade maior com o mundo espiritual, né? Experiências que a gente chama de mediúnicas, né? No meu caso, desde criança até hoje, eu tive contatos muito breves com o mundo espiritual. Não me considero um nulo em questão de mediunidade. Então, quando criança, eu nunca tive nenhuma experiência de ver algum espírito, de conversar, ouvir vozes, qualquer coisa do tipo, nunca aconteceu comigo. Então, até muito estranho ter chegado nesse ponto. Mas sempre desde pequeno, sempre tive muito interesse sobre assuntos de fantasmas, alienígenas, coisas que passavam na TV sobre esses assuntos. Eu vivia assistindo e depois ficava sem dormir 3, 4 dias, né? Dormindo de luz ligada. Mas nunca cheguei a ter nenhuma experiência na minha infância. E quando eu até contei essa história quando eu tava naquele episódio
que o Vargas meio que me entrevistou, que foi nosso primeiro episódio sobre magia, bem lá no comecinho do Desocultados, de como que eu conhecia a magia. Quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu estava entrando naquela fase rebelde de todo adolescente. Fazendo as perguntas e dos hormônios. Eu já estava numa fase onde eu sempre fui da religião católica, né? Minha família é toda católica, temos exemplos bem fervorosos na família e exemplos dos tais não praticantes, né? Mas minha mãe, minha avó praticamente me criou e muito devota, assim, de todos os santos, de Deus, da Igreja Católica, enfim. Bem o padrão típico do brasileiro, né? E eu tava entrando naquela fase rebelde, já tava começando a ouvir metal e aquela coisa de querer ser contra tudo o que eu tinha sido imposto a vida inteira. E quando eu era criança, assim, eu também rezava muito, eu me dedicava muito. Na época que eu fiz catequese, eu achava importantíssimo fazer, rezava, fazia tudo o que eu achava que Deus iria se orgulhar. E quando eu cheguei nessa idade, quando eu comecei a ouvir metal, eu acabei entrando em contato com muitos questionamentos que eu mesmo nunca tinha me feito. E comecei a ver que as crenças que eu tinha sido imposto a vida inteira não eram bem assim. E comecei a questionar alguns ensinamentos, algumas coisas que eu tinha como verdade para mim. Eu comecei a ver que existiam mais coisas. E eu lembro que acho que o estopim para mim começar na magia foi uma época que eu tinha uns 13 anos, por aí, 12 ou 13 anos. E na escola a professora deu um trabalho pra gente que ela disse assim: vocês só precisam apresentar um trabalho aqui, tipo, uns 15, 20 minutos aqui na frente, podem fazer duplas e tema livre, vocês podem apresentar o que vocês quiserem. E eu tinha um amigo meu, que o nome dele é Marlon, espero que ele esteja ouvindo esse podcast. E a gente tava os dois assim nessa fase rebelde e a gente só se olhou na hora e falou assim: vamos fazer um trabalho sobre satanismo. A gente queria causar, né? A gente queria causar na sala e causar polêmica. Só que a gente nem sabia o que era satanismo. Na nossa cabeça, satanismo era tipo contra tudo, né? Contra tudo que a gente acreditava. Então, vamos fazer sobre satanismo, né? E aí a gente começou a pesquisar e a gente viu que o satanismo era mais profundo do que a gente imaginava. Não era simplesmente adorar Satã e odiar Cristo, e existia toda uma filosofia. Usar preto, desenhar pentagrama na carteira. Era um negócio filosófico mesmo. E quando eu percebi isso, a gente apresentou o trabalho e tal, foi bem polêmico, o pessoal da sala ficou bem desconfortável. A professora, surpreendentemente, gostou do tema, veio até fazer questionamentos para nós, e ela mesma ficou surpresa porque ela também tinha essa concepção de que satanismo era adoração ao diabo e tal. E aí quando ela viu que a gente apresentou um negócio filosófico, ela ficou bem impressionada. E ter tido contato com esse tipo de coisa me deixou muito curioso. Eu comecei a pesquisar mais e mais. E aí eu cheguei no que todo mundo chega. Todo mundo não, né? A maioria chega quando começa na magia. Que é a Goécia. Nossa, sim. Quando eu vi aquilo de ter todas aquelas coisas à disposição, simplesmente podendo fazer aqueles rituais e ter qualquer coisa que eu quisesse, porque o que dá a entender quando você tem contato com a Goécia é isso, quando você vê a chave menor de Salomão, né, é isso que você pensa, primeira coisa. Eu falei, cara, minha vida vai ser totalmente diferente daqui em diante. Eu vou ficar rico. E, cara, eu comecei a ler, mas assim, não praticava nada, tinha medo, né? Claro, toda a criação católica era impossível não olhar para aquilo e não sentir receio, né? Sim, cara, eu vou te falar aqui, fazendo um parênteses assim. Cara, eu acho que até os meus 20 e poucos anos eu ainda tinha um pouco daquela culpa cristã de não estar na igreja. E mesmo depois com a prática de magia do caos que eu acabei desenvolvendo muito sozinho, assim, lendo livro e tal, eu ainda tinha alguns dogmas que eu só fui quebrar poucos anos atrás, assim. E a gente carrega essa culpa cristã, nem vou dizer culpa católica, né? Mas é padrão de quem sai de família de berço cristão, né? Sim, não, aqui na comunidade brasileira de magia você vê muitos reflexos disso, né? Até do jeito como que o pessoal que acha que às vezes se libertou desse pensamento organiza as próprias práticas, né?
sempre Sim. pensando Tipo, em questões de sacrifício, de adoração, é totalmente voltado para isso, que tem toda uma origem, né, nesse pensamento católico que está enraizado no brasileiro. uma coisa bem comum é o pessoal que trata servidor como santo, né? Sim, aham. Venho agradecer a graça alcançada. Eu acho muito curioso, assim. É justamente isso. E assim, tive esse contato com a Goécia e eu não vou falar exatamente uma experiência que eu tive, porque também não estimulo as pessoas, principalmente quem esteja chegando aí de paraquedas, que não conheça sobre magia e tal, que faça rituais de Goécia. Claro, cada um faz o que quer, sempre, né? Mas não é um bom caminho de início. Acho que você tem que ter todo um preparo, uma experiência prévia com coisas mais básicas antes de trabalhar com esse tipo de coisa, até para entender exatamente que tipo de ser você está trabalhando. Eu tenho E uma visão particular da Goécia que eu acho que é o pior caminho para começar. E eu tenho uma visão também que pode estar. Aí é uma visão minha que pode ser, obviamente, refutada e discutida, né? Que é uma visão que eu tenho do meu desenvolvimento mágico, que a Goécia ela já é uma magia um pouco. Como é que eu vou dizer? Não diria ultrapassada, mas eu acredito que algumas daquelas entidades até nem são mais as mesmas entidades, sabe? aham, Eu acho que como tudo evolui e se transforma, a gente pode falar sobre isso mais longamente depois. Eu já tenho um pouco de. Eu nunca pratiquei Goécia, meu primeiro contato não foi, depois eu comento. Mas eu acho que para começar, principalmente, embora seja. Eu acho que são duas linhas que sempre encantam muito as pessoas, né? Além do satanismo que a gente imagina do filme, né? uhum, Satanismo Sabrina. Uh, acho que duas linhas que são bem difíceis de começar é Telema e Goécia, assim. Telema por uma visão de deslumbramento e Goécia também por essa visão de deslumbramento. Vou invocar aqui esse bichinho e vou ficar rico. pelo menos o Telema, se você pesquisar bastante antes de começar, você consegue encontrar coisas básicas, assim, né? Que te dão uma Sim, base sim, tem. legal. Mas Goécia, tipo, ela te joga no meio e te diz, pega os materiais X, Y e Z, que são extremamente difíceis de você encontrar na vida Sim. real. E aí o que Que não acontece? sejam adulterados, né? Que não sejam cortados, É, faltando pedaços. e aí como é quase impossível você achar isso hoje em dia, já que o negócio foi feito na era medieval, as pessoas fazem sem, né? E aí é Sim. que a bosta acontece, né? E as pessoas ficam Faz o fascinadas. bolo e não coloca fermento. Sim. E as pessoas ficam fascinadas porque elas acham que o espírito vai aparecer, espírito, demônio, tanto faz, né? Mas acham que vai aparecer na frente delas, de fato, que elas vão conversar com ele como se estivesse conversando com um amigo, e não é assim que funciona. Eu ainda tô para ver uma pessoa que diga que invocou um espírito, seja da Goécia ou qualquer outro sistema mágico, e que o espírito literalmente apareceu na frente dela e conversou com ela. Até hoje Ah, eu não. conheço uma pessoa. Sério? Eu quero chamar ela para uma entrevista, não vou dar spoiler. Mas é um fráter aí. Aham. Ah, então mudo meu discurso. Então agora tem uma pessoa pelo menos, né, que diz isso. Ah, tem. Eu vou dar uma dica, hein? Eu vou dar a dica para quem tiver. Eu posso indicar outro podcast? Pode, pode. Tem um anticast antigo que tem um fráter aí que diz que já invocou bichinha, hein? Fica o Se você suspense. conversar. Vou deixar o suspense no ar. E assim, o pessoal fica muito fascinado por causa dessa questão. E eu também fiquei, né? Sou culpado de ter ficado também. E fiquei muito tempo só lendo sobre Goécia, não tinha coragem de fazer. E nesse meio tempo acabei descobrindo outras coisas de magia, cheguei no Telema e acabei fazendo um ritual todo mal feito de Goécia num momento. Eu não vou expor aqui, tipo, questões da minha vida pessoal, por que eu fui fazer esse ritual, Uhum. mas fiz ele todo porcamente, né? Não segui praticamente nada do que estava lá, fiz um círculo de pedra no meio do mato e fiz umas loucuras lá e trouxe o resultado. Trouxe exatamente o resultado que eu esperava, foi até uma coisa, não digo que era algo que era impossível de acontecer, mas era algo inusitado, que Sim. por meios normais provavelmente não teria acontecido e acabou acontecendo. Só que o custo disso foram noites e noites sem dormir, sentindo um medo opressor assim o tempo inteiro, ter que dormir eu com 14, 15 anos de idade, já com a barba na cara, tem que dormir de luz ligada, com medo. Uhum. E
culminou, né, toda essa experiência culminou numa noite em que foi a única experiência até hoje que eu vi alguma coisa que eu acredito ter sido algum espírito, que eu vi um ser antropomórfico com cara de coruja me olhando do outro lado da rua. E Já sei quem tu chamou, hein? completamente paralisado. E foi uma das experiências mais horripilantes que eu tive, que me travou. Olha, até hoje eu ainda tenho... Já estou conseguindo vencer esse receio que eu tenho de trabalhar com evocação direta, né, de entidades. Mas me travou por muito tempo a fazer só práticas que envolviam minha mente, porque eu não conseguia conceber a ideia de ter que enfrentar aquilo de novo. Nossa, eu tenho uma experiência muito parecida. Essa foi minha introdução à magia. Aí com o tempo, como eu acabei chegando no Telemann e eu vi toda aquela base que o Crowley fez com os Libers lá, para você começar com exercícios básicos de concentração e posturas, né, respiração, esse tipo de coisa. E aí caiu aquela ficha de não dá para começar do jeito que eu queria começar. Existe toda uma base que tem que ser feita e tal. Aí conheci o Bardon, comecei a fazer algumas coisas, né? Nunca fui muito pra frente no sistema dele, mas deu para pegar uma boa base. E com o tempo você vai entrando em contato com magistas menos populares, que escreveram alguns livros interessantes, você vai formando a tua própria base, né? E quando eu conheci Magia do Caos, eu percebi que eu não precisava me prender a coisas que tinham sido escritas. Eu podia criar minhas próprias coisas. E aí eu consegui desenvolver todo um sistema mágico que é o que eu sigo até hoje, basicamente. E eu consigo fazer aquela transição de crenças que é bem popular na Magia do Caos, e é basicamente isso que eu faço até hoje. Eu escolho um período e digo, nesse período do dia X até o dia X, alguns meses, né, eu vou trabalhar somente com crenças desse tipo. Faço toda uma estrutura, sigo ela por um período de tempo, totalmente focado naquilo. Chegou o dia final, eu desligo aquela crença. Desligo o botão, começo uma outra nova e assim por diante. E assim eu consigo trabalhar com qualquer coisa sem ter ideias pré-concebidas e consigo puxar mais conhecimento, né? Você se abre mais, mantém a mente mais aberta. Então, Magia do Caos foi uma chave que me libertou de muita coisa dentro de todo o meu pensamento espiritual. Sim. A magia do caos a gente sempre brinca, né? Magia do caos não é magia da bagunça. Então, é aquela história que a gente sempre fala, assim. Não tem como tu praticar algo que tu não conhece. E não tem como tu conhecer algo profundamente sem uma prática. Então, é um pouco paradoxal. Mas o que dá pra tirar de conselho dessa primeira parte da conversa é base. A gente precisa de bases para fazer magia. E nem que e assim, cara, eu não digo que uma vivência cristã não seja uma base de magia para o futuro. Não é nada difícil tu aplicar teu conhecimento cristão em magia do caos. E é muito importante enfatizar que essa parte de preparação não significa que a pessoa que esteja começando deva só ficar lendo livros e não fazer nada, tipo, achar que nunca está preparada. Porque é importante começar, é importante fazer alguma coisinha, tipo, exercício de concentração, exercício de visualização. Tudo isso vai... Para você conseguir melhorar, não tem outro jeito. Ficar só lendo não vai adiantar. É preciso praticar. O primeiro inimigo do mago, do caminho do mago, é a inércia. Que é sair do lugar, que é começar a praticar, que é começar a fazer. E eu vou te dizer que mesmo para quem já está há bastante tempo no caminho, a inércia é um inimigo constante que passa a vida inteira do teu lado. Eu vou resumir a minha vivência com meu início com a magia. E ela é parecida, mas diferente do que a tua, assim. Cara, o meu primeiro contato... Na verdade, assim, vou tentar resumir. A minha família... Parte da minha família é evangélica, né? Então, durante um tempo da minha infância, comecinho da minha adolescência, eu fui adventista. E eu posso dizer tranquilamente que eu era um bom adventista. Eu tenho medalhas de concurso bíblico. Fui desbravador, que é tipo escoteiro da igreja adventista. Era um menininho exemplar. Só que eu sempre li muito. E desde muito pequeno eu comecei a ler
na pré-escola, e no primeiro e segundo ano eu já lia muito, assim. Então, eu era o cara que fugia das aulas de educação física e me abrigava na biblioteca, sempre. E chegou um momento da minha adolescência que eu tive alguns problemas familiares bem graves, e eu acabei indo morar com um tio meu, irmão do meu pai. Meu pai já era falecido desde que eu tinha 8 anos de idade. E foi uma quebra de... Eu já tinha tido alguns questionamentos em relação à igreja, né? Alguns comportamentos que eu via dentro da igreja que eles não eram... que eles me pareciam um pouquinho hipócritas, assim, de vivências de membros da igreja que durante o culto posavam de uma forma e na vida do dia a dia era como se fossem outras pessoas, assim. Então, desde muito novo, por ler muito, eu questionava muito, e por ver a atitude de outros membros da igreja, eu também tinha uma visão bem questionadora, assim. Quando eu fui morar com meu tio, eu tive uma quebra minha primeira quebra de paradigma, assim, porque o meu tio, ele é professor de exatas. Ele era uma coisa meio estranha, assim, entre um ateu e um espiritualista. Então, ele tinha visões bem diferentes de Deus, né? Embora viesse de uma família de criação católica. E a minha avó era indígena. Então, a mãe dele, né? Então eu acabei passando bastante tempo também em companhia dela. E eu sempre ficava questionando ela e perguntando como é que era e tal. E ela sempre muito católica, né? Nunca dava muita pista. Mas justamente por ter essa descendência indígena na família, eu acabei me interessando desde pequeno, quando eu fui morar com esse meu tio, sobre as religiões indígenas do Brasil. E principalmente do Rio Grande do Sul, né? Que foi da onde ela saiu, da reserva de onde ela descendia. Só que não tinha muita informação, né? Ainda mais num período onde a internet era uma coisa nova, né? E computador a gente só conseguia acessar depois da meia-noite com um pulso só para não gastar horrores. Com aqueles computadores muito ruins. Então, assim, internet a gente usava para baixar uns joguinhos no disquete e, se muito, ver uns sites de assombração. E desde criança eu via coisas, e durante esse período de igreja eu achava que era o capeta. Né? Tentando me enganar, tentando colocar essas coisas na minha frente. E aí, por causa disso, e também, olha só que louco, por uma influência de Doors, eu gostava muito de The Doors, e tinha toda aquela história do Jim Morrison dizer que tinha sido possuído por um espírito de um índio num acidente que ele viu na estrada, que tinham vários índios mortos e tal. Ele presenciou um acidente, né? E depois ele saiu dizendo que o espírito de um índio, de um indígena, né? De um indígena norte-americano tinha entrado nele. E aí eu comecei a me interessar por essa coisa de xamanismo, que muitas músicas do Doors estavam bem explicitadas. E aí o meu primeiro contato com esse mundo diferente da religião cristã foi tentando descobrir um pouco sobre as religiões dos povos originários do Brasil, né? Corrigindo meu índios, porque índios não é legal. São indígenas ou povos nativos, né? Povos originários. De xamanismo norte-americano, por causa de Doors. E eu encontrei também nessa época, na biblioteca da cidade que eu morava, uma coleção daquelas revistinhas Planeta, que era uma mistureba de tudo que era assunto de ufologia, de espiritualidade, de ocultismo. E aquilo me fascinou absurdamente. Mas aí, caminha aí uns aninhos pra frente, e eu comecei a estudar mais profundamente religião. Eu comecei a estudar religião de forma totalmente aberta, assim, com muito enfoque nas religiões que eu julgava na época serem as religiões que formaram o caráter do brasileiro, né? Então eu estudei bastante catolicismo, estudei bastante religiões neopentecostais, que a gente sabe que dos anos 70, 80 pra cá explodiram, né? E também porque eu já tinha tido contato com outras religiões neopentecostais e pentecostais. Religião indígena, tudo que eu achava, religião dos povos originários do Brasil, tudo que eu achava eu lia muito. E eu já tinha uma carga legal quando eu descobri Telemann e Aleister Crowley, né? E como todo bom adolescente, naquele início de pesquisa, eu fiquei muito
fascinado pelo... Aí que tá o problema, né? Eu sempre digo que em Telemann a gente tem que ignorar o mensageiro e dar mais atenção para a mensagem. E como todo bom adolescente, eu achava o mensageiro muito mais legal que a mensagem. Então, Telemann, por exemplo, é uma coisa que eu tento entender e aplicar na minha vida desde então até hoje, falhando muitas vezes. É complexo demais, às vezes, para em uma vida a gente conseguir entender tudo aquilo. E aí eu tive meu primeiro contato com uma ordem iniciática, também bem novo, assim, 17 anos, que me deu um aporte bem grande de estudos, porque era uma ordem que a gente trocava monografias, a gente ganhava livros, pagava uma mensalidade, ganhava livros, cursos, e por aí vai. Aprendi tarô dentro dessa ordem e tal, mas eu não entendia até então por que eu via coisas, e por que eu tinha essa sensibilidade de ver pessoas que não estavam ali. Procurei muito psicólogo, procurei psiquiatra, tomei remédio e continuei vendo as coisas. E passei nesse começo de busca, assim, né? Que é uma busca eterna, que nunca acaba, mas nesse começo passei por todas as religiões e possibilidades que me caíam na mão. Então eu visitava igreja, visitava centro kardecista, centro espírita não kardecista, ia na Umbanda, fui no Candomblé, fui na Quimbanda e não me encontrava. Passei muito tempo não me encontrando, tendo muita crise de fé e, como eu disse, carregando aquela culpa cristã, né, do ex-evangélico, assim. E acho que eu tinha uns 23 anos, 22 anos, eu encontrei a magia do caos nessa busca eterna aí. E como eu já tinha acumulado bastante vivência dentro de várias pesquisas, né, algumas rasas, outras mais aprofundadas, também tive esse primeiro momento de tipo, não, é isso que eu quero, é isso que eu vou viver, magia do caos é o negócio. Aqui eu posso aplicar tudo que eu sei, da forma que eu sei, e comecei fazendo um monte de atrapalhado, como quase todo mundo. Daí eu falei antes que eu tenho uma história parecida com a do Gustavo. Eu vou exemplificar elas. Não sei se eu já contei, pelo menos no Transcomunicação, acho que não. Mas essa história já foi comentada em outros podcasts, eu já comentei em outro podcast. Mas resumindo, eu precisava de grana, né? E precisava de grana para ontem. Na verdade, eu precisava de grana para outro dia. No outro dia eu ia viajar e não tinha dinheiro para completar a viagem. Ia me mudar para Santa Catarina. Tinha conseguido uma proposta de emprego bem legal lá, porque eu sou, entre algumas coisas, eu sou chefe de cozinha e tal, me chamaram para trabalhar lá. E eu também estava começando a iniciar o meu segundo casamento. Então eu ia me mudar para lá com a menina que eu estava casando, para trabalhar numa empresa, num restaurante de lá. E aí, como eu não tinha grana, eu não tinha conseguido juntar a grana, nessa época eu fazia uns bicos com sites e tal, eu apelei, né? Tipo, vou usar o que eu sei fazer aqui. Eu morava num sítio, fui pro meio do mato, fiz um círculo de pedras e fiz a pior invocação que alguém pode fazer. Que a invocação ao desconhecido. Basicamente, eu cheguei no mato, fiz um banimento muito porco, muito mal feito. E eu larguei, eu não vou também dar detalhes, né, pra não instigar ninguém a fazer a mesma burrice, mas larguei o clássico, se tiver alguém aí me ajuda. E foi a primeira invocação que eu fiz, que eu realmente também via a entidade, embora eu não tenha conseguido reconhecer. O que eu vi foi basicamente um Shadow People, uma massa de sombra em formato de pessoa, que apareceu um pouco abaixo do círculo de pedra que eu tinha feito. Eu tava em cima de um barranquinho, assim, na beira do mato. E essa entidade assentiu. E uma coisa que é engraçada, acho que todos os cachorros abandonados da região sentaram em volta de mim nesse dia, assim, enquanto eu tava fazendo a invocação. E quando eu terminei a invocação, eu senti que tinha funcionado. Eu senti dentro de mim, de forma não muito sutil, que tinha funcionado. Mas eu não nomeei nenhuma entidade e segui um ritual meio paralelo, assim, meio goécia, assim, forma de invocar e de querer obrigar a entidade a fazer uma coisa pra mim, né? De dentro do círculo de proteção.
Isso era, eu comecei, o ritual era uma meia-noite e 45 eu terminei, 1h eu já estava em casa, eu estava deitado na rede, na beira da sacada, assim, olhando pro mato, pensando o que eu ia fazer da minha vida, e meu telefone tocou, com um vizinho de sítio, que tinha descolado meu telefone com alguém, e que queria fazer um site, e queria fazer uma reunião comigo à 1h. Eu disse, cara, vou lá, né? Preciso de dinheiro, 1h. Peguei a minha moto, fui até a casa do vizinho. Ele tinha uma empresa de extratora de pedreira, no caso, que a gente chama, né? E o cara disse que queria fazer um site, não sabia direito nem por que ele queria um site, mas ele queria um site. E que ia me pagar metade do valor, que era exatamente o valor que eu precisava para completar na hora. E puxou o dinheiro do bolso e me entregou. E eu tinha dito pra entidade, olha, o pagamento vai ser, sei lá, energia, sabe? Pode me cobrar aí depois como for, porque eu tava realmente desesperado por grana, assim. E esse foi o cliente que mais me incomodou na minha vida. Foi o cliente que mais me sugou energeticamente, assim. E foi o cliente que fez eu desistir de trabalhar com arte durante muitos anos. Eu recentemente voltei a trabalhar com arte, faz 2 anos e meio agora. Saí da cozinha, trabalho só com arte, sou coordenador de uma equipe. E, cara, eu tive que vencer um trauma que esse cliente me trouxe. Então foi terrível. E tudo que o cara poderia incomodar, ele incomodou. E eu mais perdi dinheiro no decorrer do período que eu lidei com esse cliente do que ganhei. Então foi um ganho muito momentâneo, assim. E aí eu saquei que, quem sabe, magia pudesse ser uma coisa um pouco mais sutil e eu não precisava sair fazendo invocação. E para concluir essa história de uma forma mais simples, depois de passar por vários locais, várias ideias, várias filosofias e formas de praticar magia, eu ainda na prática de magia do caos, acabei encontrando um terreiro de umbanda esotérica, que tem uma visão bem mais universalista, que meio que converge com o que eu sempre acreditei, que, tipo assim, tem verdade em tudo, a gente só precisa olhar para o lugar certo. E foi onde eu descobri que eu poderia ser um bandista e magista do caos. Então, hoje, dá pra dizer que eu sou um praticante de magia do caos e de umbanda esotérica. Tá? Tô desenvolvendo mediunidade, eu trabalho como médium de transporte. Não é muito fácil, mas é uma coisa que tem me ajudado muito, assim, a me entender e a entender o caminho, né? Mas eu costumo dizer que a religião ou a prática, ela é meramente para facilitar o nosso contato com esse lado astral sobrenatural. Que eu acho que se eu tivesse dentro de um centro kardecista ou dentro de qualquer outra linha de religião afro-brasileira ou espiritualista, os resultados seriam os mesmos, porque eu vejo tudo como um todo, né? A minha visão é de que existe é como se a verdade fosse um grande espelho, né? A verdade, o amor, aquilo que a gente busca nesse meio, que foi quebrado em milhões de pedacinhos. Cada religião pega o seu pedacinho de verdade e muitas acham que aquilo é toda a verdade e outras conseguem enxergar um pouco além, vendo que aquilo é parte de um todo maior. Então, eu costumo falar, sempre brincando, que tu pode chamar de Jesus, tu pode chamar de Ashtacheran, pode chamar de Pedrinho da padaria. Se o símbolo estiver bem colocado, tu vai entender o todo da questão, sabe? Então a minha visão de magia e de religião é meio que assim, sabe? Eu acredito que toda religião ela esteja se ancorando, né, no amor. Então, cristianismo, qual que é a base do cristianismo? Amor, deveria ser, né? A base de Telemann é amor, a base do Islã é amor, a base do kardecismo é amor, né? Então, se todos temos a mesma base, todos temos parte dessa verdade. E aí, qual das roupas que tu vai colocar nesse emaranhado de noções é a tua escolha, contando que tu esteja fazendo o bem e o amor. A gente falou antes, tipo, de iniciar-se no caminho, né? E aí tu falou que leu bastante coisa, que passou bastante tempo estudando. E sempre que eu tenho conversas com amigos meus que estão começando a se interessar por magia, eles sempre perguntam assim: que livros que tu me indica pra começar, ou o que tu me indica pra começar?
E aí agora eu vou te fazer essa pergunta, Gustavo. O que que tu indicaria para as pessoas começarem? Cara, para começar, eu acredito que seja importante pegar um sisteminha pronto. Você não precisa fazer ele do começo ao fim, mas para você ter uma ideia de como que se forma uma base dentro da magia, que exercícios, né, que tipo de exercício você tem que trabalhar para poder começar a desacorrentar algumas coisas que a gente acaba aprendendo pela nossa vivência, seja numa religião que a gente foi criado, seja por não acreditar em nada e coisas do tipo. Então, o Iniciação ao Hermetismo do Franz Bardon é muito bom, ele é bem difícil, porque para você seguir todo aquele sistema gigantesco que ele construiu no livro dele, é coisa de anos, assim, eu diria uma vida inteira, e talvez nem dê tempo, uma vida inteira de você fazer tudo. É bem complexo. É bem complexo. Mas é um caminho para começar, para você conseguir pegar. Ele até tem uma base muito breve assim de teoria, né, de coisas de elementos e certos números, né, e tal, para você ter uma ideia da parte teórica, assim, para você não fazer a prática no cego, né. E os Libers do Crowley, do Telemann, eu não vou lembrar agora exatamente quais livros que são, mas se você pesquisar na internet a bibliografia básica da Astrum Argento, você consegue ver os Libers que eles recomendam para quem esteja iniciando, né? Para quem esteja como estudante, né? Antes de entrar como probacionista na ordem. Aqueles livros básicos vão te dar uma boa base de exercícios, e o bom do Crowley é que ele não te joga dogma nenhum. Então você faz aquilo simplesmente para, se você achar que o astral existe, você consegue fazer aquilo. Se você achar que é tudo mental, você consegue fazer aquilo. Independente de qual seja o seu paradigma, você consegue trabalhar com aquelas bases do Telemann. Aí conforme você vai avançando, a coisa fica mais complicada, porque aí são jogadas algumas coisas mais religiosas, né? Mas aí cabe a cada um a interpretação, né? E um livro que me ajudou muito na época que eu comecei foi um livro chamado Magia Avançada para Iniciantes, do Alan Chapman. Esse livro não existe em português, mas para quem consegue se virar no inglês, o Advanced Magic for Beginners, do Alan Chapman, é excelente porque ele te ensina a fazer teu próprio método de magia. Não diria que é um livro bom para quem nunca praticou nada, mas para quem já pegou uma base e fica meio sem saber para onde ir, e esse livro te ensina a fazer coisas do dia a dia com magia. E como qualquer coisa, pode se tornar um ato mágico, desde que seja seu desejo. Então esse livro é muito bom. E recentemente, um cara, não sei o nome verdadeiro dele, acho que ele nem divulga o nome verdadeiro dele, mas o pseudônimo dele é Blue Fluke. Ele é um magista do caos e ele fez todo um sistema desenhado desde a base até práticas mais avançadas dentro da magia, e ele disponibiliza tudo isso de graça. Dá para deixar o link desses livros, o título, os nomes, né, os autores, e esse que é disponibilizado na internet, dá pra gente deixar o link na descrição para quem tiver interesse. São livros legais para você ter uma base. E para quem tem a oportunidade de entrar numa ordem que não seja... vai dar preferência de cada um, né? Eu odeio a questão de dogma. Se eu vejo que uma ordem tenta te impor algum tipo de crença, eu já saio fora. Mas entrar numa ordem é uma opção para você não se sentir perdido no início ali, que você leva uma enxurrada de fontes de livros e você às vezes não vai ter capacidade de discernir o que é bom e o que é ruim. Então às vezes uma ordem pode te ajudar a te colocar num caminho mais reto para você construir uma base. Aí depois, quando você tiver um pouco mais de conhecimento, você decide se fica, né, ou se começa a seguir o caminho próprio. Não sei se você tem alguma outra recomendação para acrescentar. Eu tenho, cara. Eu tenho alguns livros que eu acho que são essenciais para começo. Alguns não são tão fáceis. Mas, por exemplo, uma coisa que eu nunca vou dizer, começa lendo o livro da lei. Não, bicho. Não começa pelo livro da lei. Eu gosto muito do Magia Sem Lágrimas, do Magic Without Tears, do Crowley, onde ele responde várias questões e cartas de pessoas que acompanhavam ele. É bom porque ele explica várias coisas que ele não explica nos outros livros de Telemann, né? Quando ele passa a mensagem de Telemann. Então eu gosto muito de Magia Sem Lágrimas. Não tem como eu não falar do Liber Nu e do Psiconauta.
que eu acho que para quem tem interesse na magia do caos, apesar deles não serem muito fáceis, eles são maravilhosos para começar. O Magic Without Tears é do Crowley, obviamente. O Liber Nu e o Psiconauta são do Peter Carroll, né? Que são caras, que é um cara extremamente base para magia do caos. Para quem gostaria de entender um pouco mais da Umbanda, por exemplo, eu indicaria o Exu Guardião da Meia-Noite, que ali, embora seja um livro que fale do Exu em específico, tem muito sobre, digamos assim, a didática da Umbanda, né? A forma como a Umbanda funciona. Ele é um romance psicografado, mas ele é muito legal também. Deixa eu ver de cabeça agora. Tem um livro muito interessante, embora eu não leve ele tão a sério assim, mas ele é legal para entender de forma muito rasa sobre um pouquinho até de magia do caos, que é o Pop Magic, que é um livro bem polêmico, assim, muita gente odeia, muita gente gosta, mas eu acho que ele dá umas bases bem interessantes para quem quer começar, embora não seja um sistema em específico, qual eu dei lá muito crédito, né, do Grant Morrison. Também dá para falar do Invisíveis, que eu acho um quadrinho muito legal para quem quer ler algo que tenha a ver com magia, embora seja problemático em alguns aspectos, ele é legal. E sobre ordem, cara, eu tenho uma visão um pouco mais distante, né? Eu não participo mais de ordem, porque algumas ficaram um pouco enviesadas, outras são muito rígidas no que elas ensinam e acabam te colocando numa coisa meio dogmática, mas eu não posso não falar bem, de alguma forma, da Rosa Cruz, porque para entrar na Rosa Cruz não é difícil. Eles têm exercícios muito, muito legais, do básico ao avançado, e embora exista lá no fundo um cunho cristão na ordem, a biblioteca e o material que eles despendem para quem é membro é muito vasto, assim. Então eu acho que é um bom começo, porque não é difícil de entrar. Obviamente toda ordem é difícil de ficar, porque para tu, enfim, ir aprendendo e passando níveis, né, e descobrindo mais coisas, assim, tem todo um trabalho. Eu tive alguns contatos com outras ordens, mas acho que não vou citar, porque não sei se vai trazer muito acréscimo. Uma ordem bem aberta, que é interessante, mas eu tenho meus problemas com ela, mas também é questão pessoal, é Arcana Arcanorum, que também passa bastante material de começo, bastante exercício básico no começo. Cara, a literatura kardecista também é bem legal, para quem quer começar numa religião em si, né? Numa visão mais religiosa. Então acho que o Livro dos Espíritos também é interessante. Aí, viu a salada que eu faço? A única ordem que eu tive contato, e muito breve também, foi a Arcanorum. O próprio site do Deldeb, o antigo site, né, porque agora ele não tem mais, mas era o Teoria da Conspiração, que, nossa, a base que aquilo me deu para minhas práticas mágicas, para entender também a parte teórica de ocultismo, foi assim, fenomenal. Sim. Infelizmente ele mudou de site, e o site novo não tá com um layout tão legal para você achar as coisas, mas ainda dá para aproveitar muito do material dele lá no Projeto MEI. Uma coisa que eu acho interessante é que tu não precisa entrar numa ordem, mas tem bastante coisa de ordem que tu encontra facilmente pela internet que te dá muita base se tu for praticar sozinho. Sim. Então, a Arcana Arcanorum é uma dessas, que tu não precisa fazer parte dela, mas o material dela tá aí à disposição, e querendo ou não, a gente tem acesso a isso, né? Sim. E ela dá uma boa base, principalmente de meditação, visualização criativa, que são coisas muito básicas para quem tá começando, assim. Eu acho que tem alguns sites que são legais, indicar também. Só que agora eu teria que ver se esses sites ainda estão funcionando, porque alguns caíram. Eu tenho um favoritos, assim, só de site de magia, que eu acho que deve ter mais de 50 sites, mas tá no outro computador, e aí a gente tá gravando essa entrevista aqui na loucura,
E aí não teve preparação nenhuma, então eu não tenho os links. Eu não sei se vou lembrar de alguma coisa de cabeça que seja legal. Ó, também tem que citar, eu acho, o trabalho da Lua, né? Que também tem bastante base, bastante vídeo, bastante material para quem tá começando, que é o Specula. No Specula tem bastante coisa para quem tá começando, para quem tá avançando, assim. O próprio YouTube, você acha muita coisa séria lá, por mais que às vezes o pessoal tenha receio, os caras no YouTube, isso aí não é confiável, mas tem canais legais. Eu também agora não me foge os nomes porque eu não acesso tanto quanto eu acessava antigamente, não sei se alguns dos que eu assisti ainda existem, então não vou recomendar aqui, mas talvez depois dá pra deixar o link na descrição de alguma coisa que a gente for lembrando. O material da Bruxa Preta também é muito bom. Muito legal para quem tá começando. E ela tem uma linguagem bem simples, assim. Não vamos confundir, né? Simples com simplório. É uma coisa mais objetiva, assim. Eu curto pra caramba o material dela. Então dá para estender além dos livros esses outros canais, assim. Material de ordem, algumas ordens mais fáceis de entrar, e também tem que, né, diferenciar. Não é porque é fácil de entrar que é fácil de fazer. Tudo na magia demanda dedicação. Mesmo para estudar sozinho, tu precisa ter muita dedicação e muita força de vontade, assim. Que é o que eu falei antes, o primeiro inimigo que a gente tem é a inércia, que é começar, que é sair do estado de estar parado e passar a fazer. Gustavo, deixa eu te perguntar, tu já participou de algum rito coletivo que te deu alguma experiência interessante, assim? Nunca participei, como eu disse, nunca tive contato com ordem. Na época eu tinha uns 15 anos, eu fiz a admissão. Admissão não, né? Eu fiz todo aquele processo para entrar como, acho que é probacionista, né? Que fala da Arcanum Arcanorum. Mas eu fiz toda a parte de estudante e tal. E aí quando chegou na hora de assinar o juramento do probacionista, eu não tive coragem. Fiquei com o papel lá vários dias em cima da minha mesa. Falei, eu não vou assinar isso aqui porque vai vir bosta. Eu tinha 15 anos, eu falei, eu não vou aguentar. Aí eu saí, parei com tudo e voltei para as minhas práticas. E tô assim até hoje. Não vejo muita necessidade de mudar. Eu sou bem disciplinado, assim, faz parte da minha personalidade. Então eu não vejo tão necessária essa questão de participar de grupos. Claro que sinto falta, assim, de ter uma prática coletiva, assim, para poder ter essa experiência, né? Mas nunca tive. Cara, eu participei, causos, né? Eu participei uma vez de um rito coletivo, olha só, de Wicca. Eu não era lá a pessoa que curtia muito Wicca, assim. Mas me convidaram para participar de um rito aberto, uma festividade, né? E no meio do processo, como eu já tinha conhecimento de outra área, me convidaram para fazer uma participação, trazendo um pouco da minha prática para dentro do círculo, assim. Eu sei que isso não é uma prática comum, mas era um grupo meio freestyle, assim. E foi um momento onde eu passei a respeitar, apesar de algumas compreensões a Wicca, assim. Porque foi punk. O pessoal começou a fazer o rito, aquela fogueira começou a pegar muito fogo, ia pegar fogo muito alto. E deu pra sentir que tinha alguma entidade ali junto, assim, foi bem interessante. Eu participei de outros ritos coletivos, mas não vem ao caso porque são ritos fechados, né? Mas eu só lembrei disso agora quando a gente tava conversando, que eu já participei de um rito coletivo de Wicca que foi punk. Então acho que até a Wicca é legal, assim, pra começar devagarinho. Tem um problema com ordens e com covens e com algumas associações de estudo de magia que, como em tudo, tem gente mal intencionada, então acho que sempre fica aquele conselho: cuida com quem que tu tá estudando, cuida com quem que tu tá andando, pra não acabar sendo enganado também, ou acabar, principalmente quando o cara é muito novinho, é muito fácil a gente ficar deslumbrado com as coisas, né? Então, se tu que tá ouvindo é mais jovem, assim, não é tão calejado, né? Não passou dos 30, que nem eu sempre digo, assim, pro pessoal que tá começando: começa, estuda, é legal conhecer, é legal expandir, mas cuida com quem que tu tá estudando e que tipo de prática as pessoas estão te propondo. Porque a gente sabe que tem muita gente abusiva nesse meio também, né? Aliás, a gente conversou muito sobre isso com a Lua, conversou um pouco sobre isso com a Bruxa Preta, e eu acho que é um conselho que sempre tem que ficar, sabe? Cuida com quem tu tá participando, com quem tu tá andando, com quem tu tá estudando, que também tem gente se aproveitando de quem tá começando, assim.
Então, ao mesmo tempo que é legal expandir, conhecer e ir atrás, a gente tem que fazer isso sempre com um pé atrás. E aí vem uma visão mais filosófica que tudo tem que ser questionado. Nada é inquestionável. A gente tem que sempre se perguntar se aquilo que a gente está fazendo está sendo bom pra gente, tá agregando, está nos fazendo crescer, sem que as pessoas se aproveitem da gente, né? Gustavo, como é que começou essa ideia de trazer a questão da magia para podcast? Eu sempre fui um grande admirador do mundo freak. Foi na época que os podcasts começaram a bombar aqui no Brasil, né? Foi um dos primeiros que eu tive contato e sempre achei incrível a abordagem, né? Era exatamente um formato que eu procurava, assim. E sempre tive o desejo de fazer algo similar, né? Só que mais voltado para questão de magia, né? Querendo ou não, né? O mundo freak, por exemplo, trata muito de questões de cultura popular, né? E sempre senti que isso talvez desviasse muito do tema para quem fosse mais interessado por aprender coisas para fazer mesmo, né? E só que assim, nunca tinha achado ninguém para gravar, né? Até tava conversando em off com o Diego agora. E negócio de gravar podcast sozinho eu acho chato de ouvir, e por achar chato de ouvir, eu jamais faria também. Então, fiquei nessa, né, de um dia aparece alguém para gravar comigo, né? E muito tempo depois, né, quando eu nem imaginava que eu iria poder realizar esse desejo de ter um podcast, eu conheci o Vargas. E na verdade, assim, eu conheci o Vargas uns 3 anos, eu acho, antes da gente começar a gravar o podcast. E na verdade, essa questão das minhas práticas e das minhas crenças, eu não abria para ninguém, nem mesmo amigos próximos, porque eu sempre achei muito perigoso, porque eu sempre vivi num ambiente muito conservador, muito dogmático, então eu preferia manter esse segredo, e foi assim por muito tempo. Um dia, conversando com o Vargas, acabou surgindo esse assunto das nossas crenças, e a gente foi conversando e tal. Eu falei que praticava magia e tal, ele também quis saber mais. E quando eu vi que ele também tinha, com o contato dele com o espiritismo, ele também tinha bastante conhecimento esotérico, eu falei, cara, eu sempre quis fazer um podcast. Tu topa participar? A gente faz junto aí alguma coisa? E ele falou, não, beleza. E aí a gente combinou isso, e na noite seguinte a gente já gravou, porque eu acho esse passo importantíssimo de você não combinar só as coisas, de você combinar pro mais antes possível para que você faça, porque se você ficar só na ideia, conforme o tempo passa, ela vai morrendo, e quando você vê, ela só se tornou uma ideia do passado. Então a gente gravou o primeiro episódio, eu já editei, a gente já começou a ver a questão do site, de como fazer de como agregar, né, o podcast no feed, né, para ter acesso em todas as plataformas e tal. E até que a gente conseguiu concretizar isso. E depois que lançou o primeiro episódio, a gente começou a divulgar, primeiro para as pessoas próximas, mas logo começou a chegar gente de fora, a gente viu que era uma coisa que dava para fazer sim. E conforme os episódios foram indo e tal, no começo a ideia era tratar mais de religião mesmo, mas aí eu também passei por experiências pessoais que eu achei que era melhor eu começar a me abrir mais sobre as minhas práticas, porque eu sempre fui muito fechado nisso, e eu comecei a sentir essa necessidade de estar passando isso para outras pessoas, de estar fornecendo uma espécie de fonte também para as pessoas poderem consultar para ver por onde começar, para ver práticas que elas podem começar a fazer e tal. E aí eu decidi começar a falar sobre magia, e a gente começou a expandir esse assunto, tanto que o Transcomunicação hoje com o Diego é praticamente só sobre esses assuntos, né? Totalmente focado em questão de magia. E a gente quer trazer mais. Eu acho que é importante dar essa guinada de temas simplesmente de mistérios, de terror e coisas do tipo, e começar a dar essa opção das pessoas de poder conhecer um pouco mais sobre a parte prática mesmo. Porque, como a gente falou antes, só ficar pesquisando sobre esse tipo de coisa é interessante, sacia a sua curiosidade e tal, mas para você começar a poder ter experiências, você tem que começar a praticar. E às vezes ouvir o que outras pessoas têm a contar sobre isso serve como uma espécie de motivação, como uma espécie de estímulo. E essa é a minha missão com o podcast. Eu tenho esse objetivo
de estar abrindo um pouco mais sobre as minhas práticas, justamente para poder estimular as pessoas a praticarem também. E aprender mais também, né? Que a gente aprende bastante estudando. Sim, justamente, a gente se obriga a pesquisar mais sobre os assuntos quando a gente sente essa responsabilidade de que a gente está passando, por mais que o podcast tenha um público bem pequeno, né, de nicho, pessoas estão ouvindo isso e podem usar certos exemplos na vida delas, então a gente não pode simplesmente passar qualquer coisa, né? Isso faz com que a gente vá um pouco mais a fundo, até para incrementar a nossa própria prática, para poder passar algo mais confiável para os outros. Tu vê, a minha experiência com podcasts foi durante muito tempo só ser ouvinte. Eu comecei a ouvir podcast logo que começou. Foi uma fase que eu estava passando por alguns momentos bem difíceis, assim, então podcast era uma companhia para mim. E acredito que para muita gente, né? E a gente está passando novamente por um período coletivo muito difícil. Então, esses dias um amigo meu perguntou se não me incomodava ver tanto podcast aparecendo e novos formatos de podcast, que agora YouTube, Facebook e tal. E eu acho que não, acho que quanto mais podcast melhor, mais dinâmicas e mais assuntos e mais opções para as pessoas acompanharem. Eu já participei de alguns podcasts, eu sou de amigos, de conhecidos, já participei do Mundo Freak, acho que 2 vezes. Participei do EitaCast, que é um podcast que eu tenho muito carinho. Participei do Coluna Geek, isso. Participei ativamente do Plataforma Cast, que nem existe mais, com o Nissin, que é um querido, mas que acabou, por questões da vida, parando de gravar, né? Tem alguns amigos meus que ainda fazem podcasts que eu acho muito bons. O Bergs, por exemplo, tem um podcast muito legal que ele mantém até hoje. E a minha primeira experiência gravando o meu podcast foi, embora tenha sido bastante desastrada, ela me ensinou bastante, que foi com o Oculta. E se tem algum que procurar, capaz de achar ainda nos Spotify da vida, o Oculta, a gente tem lá, eu derrubei vários episódios que eram problemáticos, porque a gente vai aprendendo muito com o passar do tempo, né? Mas tem ainda algumas coisas que eu gosto que eu deixei disponível no Spotify. E quando eu escutei o Desocultados a primeira vez, eu achei muito, muito legal eu falei isso brincando pra eles na época, repito, a educação com que os meninos tratavam do tema, né? A sobriedade, a seriedade e o quanto era objetivo para um podcast que na época que eu comecei a ouvir estava começando. E eu acabei começando a conversar com os meninos e estamos aí com o projeto do Transcomunicação e sempre que possível ajudando mais. E com o podcast, com o Oculta na época, eu aprendi muito. E eu posso dizer que a minha virada pro lado da Umbanda foi muito por causa do Oculta. A gente gravou alguns programas sobre Umbanda na época, alguns não foram pro ar, porque foram, como eu disse, um pouco problemáticos. A gente tem um podcast que deu até briga, que a gente não subiu, porque eu tive que apartar 2 convidados. Mas eu aprendi muito, assim, e a questão do podcast é um primeiro, assim, pra mim, né? Eu acho muito legal a proximidade que a gente acaba desenvolvendo com as pessoas que nos ouvem, que eu acho incrível. A gente tinha um grupo bem grande na época no WhatsApp, que tinha discussões diárias sobre religião e sobre magia, que quando o podcast acabou eu saí do grupo e deixei ele desenvolver, nem sei se existe mais. Essa proximidade é muito legal e o aprendizado é muito legal. Então, para mim, fazer isso me coloca mais próximo de pessoas, então me ajuda com questões de solidão, me ensina muita coisa, então me ajuda a acumular mais conhecimento, e é um hobby que eu acho incrível, assim, acho muito legal. E quanto mais a gente tiver pessoas falando, mais a gente vai ter uma expansão de conhecimento e de ideias. Isso é muito importante. Eu, pelo menos, acho isso absurdo, assim. E com o Transcomunicação, a gente tem a oportunidade de conversar com pessoas com quem eu já tive contato, ou pessoas que eu vou na carudagem, chamo para gravar, né? Pessoas que eu admiro e que a gente admira enquanto grupo de amigos, né? Então, tem coisas muito legais que eu ainda acho que dá para acontecer no Transcomunicação e que eu sei que com certeza vai acontecer com Desocultados, assim. E a gente cria uma comunidade, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Gustavo. Como é que tá a tua prática neste período tão conturbado de
de pandemia, cara? Cara, hoje o que eu estou praticando, eu tive um começo de ano bem agressivo em relação às minhas práticas. Peguei umas coisas bem pesadas para fazer. A gente teve até o grupo dos Tátuas, né? Tem aí os episódios aí para quem quiser ouvir um pouco mais, que não sabe do que a gente está falando, que exigiu bastante de mim, assim, de bastante práticas meditativas, né? E meditação é uma coisa que eu tenho feito há bastante tempo e tem trazido resultados tanto dentro da magia, né, no incremento das minhas práticas, como no próprio dia a dia em relação a lidar com a vida em todos os seus aspectos. É até uma prática assim que eu recomendo muito para quem não tem interesse nenhum em magia, não quer fazer esse tipo de coisa, que pesquise sobre meditação e que tente implantar isso, por mais que seja algo mínimo, né, um tempo mínimo na sua vida, porque é algo que traz muitos benefícios em diversos aspectos. E minhas práticas meditativas eu tenho mantido há bastante tempo, e além delas tenho trabalhado nos últimos tempos com magia cerimonial, que foi na verdade uma prática que eu tomei coragem de fazer depois até dessa história que eu falei com a Goécia. Eu tinha essa trava muito grande com evocação, né? E eu decidi que eu tinha que botar a cara a tapa e superar esse medo, porque estava travando o meu progresso, né, na questão mágica. Então eu comecei a trabalhar esse ano com magia cerimonial, com evocação de espíritos que são chamados, porque eu estou trabalhando com grimórios medievais mesmo, então são tidos como os demônios, né? Mas sim, eu chamo de espíritos por questão do que eu percebi realmente dentro da prática. E estou trabalhando com isso, práticas um pouco mais agressivas, assim, estou gastando bastante tempo com magia e com os estudos. Agora a gente está com um site no Desocultados, então eu estou trabalhando também com textos, né, para escrever, além das próprias pautas do podcast, a edição. Aí também estou escrevendo os textos. Então esse ano assim tá super voltado para essa questão da magia mesmo. E pretendo, né, manter isso por um bom tempo. E você, Diego, como é que tá a situação aí? Cara, eu queria poder falar da mesma forma que tu, assim, que nossa, eu tô praticando e tal. Mas eu vou te dizer que eu dei uma bela desanimada no começo do ano, assim. Eu na verdade, assim, até é um leve desabafo, assim. Eu tive uma queda de produção, assim, de vida, né? Depois que passou meio ano de pandemia, assim, eu vi que a coisa ia demorar um pouco mais para passar do que a gente tinha esperança, né? E eu dei uma boa desanimada, assim, sendo bem honesto. O nosso terreiro parou, então o terreiro era uma coisa que me mantinha sempre muito próximo da magia, porque a Umbanda que a gente pratica ali, ela é uma Umbanda bem mágica, bem esotérica mesmo. Então a gente tem práticas mágicas, toda semana tinha, né? Práticas mágicas toda semana, assim, era uma vivência contínua. Eu tinha começado o meu desenvolvimento mediúnico, como eu disse antes, eu trabalho com mediunidade de transporte. Para quem não sabe o que é, eu vou ser sucinto. Basicamente, eu empresto o meu corpo físico para que entidades sofredoras possam vir e pedir ajuda dentro do terreiro. Então, como eu disse, é difícil, às vezes é exaustivo, assim. Às vezes é um pouco agressivo, sabe? Já passei por momentos que eu senti um pouco do sofrimento daquela entidade que estava lá pedindo ajuda fisicamente. Já terminou momentos que ao final do processo de ajudar aquela pessoa desencarnada que foi pedir ajuda, eu fui pra rua vomitar. Então, quando a gente parou, a gente voltou por menos de um mês, quando as coisas acalmaram, mas depois veio essa outra onda terrível que a gente tá vivendo. A gente achou por melhor, obviamente, parar numa conversa com todo o pessoal do terreiro, com toda a corrente mediúnica. Então eu tinha dado uma bela desanimada até uns meses atrás. Aí eu vi que o meu rendimento de vida estava caindo, né, tanto profissional quanto a parte de magia, quanto nas minhas relações mesmo, né? E aí eu tenho me forçado nos últimos meses a voltar à prática de magia do caos.
e a manter a minha prática de Umbanda pessoal no meu dia a dia, assim. Então, eu fiquei meses sem acender uma vela no meu congá, fiquei meses sem acender um incenso, sem fazer o trabalho devocional que a Umbanda pede para nós. E mais ainda, fiquei sem praticar nada de magia e tenho pensado muito. A minha esposa, ela é agnóstica, né? E ela me sugeriu esses tempos atrás, olha, por que a gente não começa a meditar? Porque eu tava bastante ansioso, nervoso, enfim, né? Toda essa situação que a gente tá vivendo. E eu tenho pensado muito em voltar a tentar meditar, porque eu sempre fui péssimo com meditação. Tenho a disciplina de um pincher, sabe? De um peixinho dourado. Então, para mim, meditar sempre foi muito difícil. E eu tô pensando em dedicar um pouco de tempo para isso. Até vou pedir dicas em off depois pro Gustavo. Tenho feito bastante trabalho ultimamente com servidores. Estou estudando bastante os 40 servidores, na verdade. Já fiz algumas apresentações, já fiz alguns usos, né? Fiz um uso meio freestyle também. E tenho aplicado muito discussão de magia na minha vida com pessoas que eu tenho ao meu redor, que têm coisas para me ensinar. Né? Isso tem me motivado. E em contrapartida, a gente não tem reuniões físicas do terreiro, mas a gente tem feito bastante reunião pelo Zoom, online, assim. E nessas reuniões a gente conversa sobre tudo, né? E como a gente tem uma visão de Umbanda bem universalista, assim, por causa da questão esotérica, a gente acaba discutindo, estudando e falando sobre outras linhas de magia e de religião que não sejam só Umbanda. Minha prática está resumida ultimamente ao servidor sigilo e a minha prática diária de Umbanda mesmo, assim. Mas eu dei uma desanimada, assim, até compartilhando. Eu não me culpo, eu não tenho me cobrado muito quanto a isso. E isso também na vida profissional, né? Porque não está sendo muito fácil lidar com ansiedade, com essa coisa de não saber como vai ser o amanhã, com essa coisa de, meu Deus, quando vai acabar, essa questão de pandemia e tal, né? E tenho escrito alguns artigos para postar no site também, acho que já postamos o primeiro, que são as minhas divagações enquanto eu tô pilotando moto. E é isso, acho que é isso. Por enquanto a minha prática tá resumida a Umbanda, magia do caos, bem basiquinha, e a estudar e escrever. Às vezes a gente tem que voltar, né, pra base quando a gente dá essas paradas. E uma coisa muito interessante que você falou foi essa questão de você ter parado, né, e ter sentido essa necessidade de voltar quando você começa a olhar como tá a tua vida. E isso, nesses quase 10 anos que eu pratico, alguns meses assim que eu dei uma desanimada, que falei, meu, vou parar com isso, não tá dando resultado e tal. Eu fico alguns meses sem. E, cara, parece que tudo desanda, sabe? Quando você dá essas paradas. E você acaba tendo que voltar para você se situar. Então, quando você começa com magia, é muito difícil de você parar. Você tenta, mas ela parece que te chama de volta o tempo inteiro. A magia tem uma questão que, pra mim, pessoalmente, ela é essencial em me ensinar, principalmente uma coisa que tu falou antes, e que pra mim sempre foi muito difícil, que é a disciplina. Né? E eu tenho esse mesmo sentimento quando eu desanimo, que é a minha vida vira uma bagunça, sabe? Quando eu paro de ter a minha prática, porque é como se uma das poucas coisas que me disciplinassem fosse essa prática diária, né? De uma forma ou de outra, assim. E isso afeta a minha vida inteira, desde que eu comecei a lidar com magia. Nesses períodos que eu paro, eu sinto que isso afeta não só a minha questão espiritual, né? Minha questão de prática, mas o meu trabalho, as minhas relações, até as minhas amizades, assim. Eu concordo contigo, parece que a vida dá uma desandada, né? A gente acaba se forçando a retornar, principalmente para quem já tem uma prática de alguns anos, que aquilo se torna parte essencial do que tu é. Eu vou compartilhar uma questão muito pessoal agora. Eu fiquei muito doente em 2018, 2017, no começo de 2018. Tive um problema renal bem grave e eu fiquei, por conta desse problema renal, uns 3 meses quase que de cama, assim. E junto desse problema, por ter ficado muito tempo de cama, eu tive muito tempo para pensar. Eu tive muita crise de fé, por assim dizer, e passei por um processo de despersonalização que
vem sendo tratado psicologicamente, né, com psicólogos e tal. E dentro desse processo eu tive que reconstruir muito de quem eu era, da minha visão de mim mesmo, né? E uma das coisas que foi essencial para que eu conseguisse voltar a ter uma vida legal e boa e normal, assim, né? Sem toda essa questão de crise de despersonalização, foi a magia. Porque muitas das coisas que eu não me reconhecia mais, eu fui jogando fora e fui ficando só com as coisas que faziam parte do que eu era. E aí eu descobri nesse processo que magia, que a prática da magia e que a necessidade de uma prática e de uma religião, né, no meu caso, isso não serve para todo mundo, é o meu caso, era a parte essencial do que eu era. Então a partir daí eu comecei a me voltar novamente para a questão da magia e a minha vida começou a endireitar. É bem isso que tu falou, parece que a vida da gente desanda feio quando a gente dá uma afastada forte, assim. Eu vou fazer uma pergunta, uma questão final pra gente. E aí depois acho que a gente já conversou legal, a gente já deu algumas dicas, a gente já falou um pouco da nossa vivência, né? Mas, cara, a gente tá passando por um momento, como eu falei antes, bem difícil da nossa existência enquanto humanidade, né? E eu tenho notado uma busca de muita gente para essa questão mais espiritual, para segurar a onda mesmo, para conseguir passar por esse momento, né? E aí eu te pergunto assim, meio que complementando a que a gente conversou agora, que dicas que tu tem pra galera não desanimar e como que a gente pode usar dessa prática mágica para conseguir levar as coisas de uma forma um pouco mais tranquila, apesar da sensação de que o mundo está ruindo lá fora. Eu sou uma pessoa muito suspeita para falar, para dar dicas nesse sentido, porque, claro, a gente sente que toda a situação da pandemia jogou uma sombra muito grande sobre a humanidade. Aqui no Brasil nem se fala, né? A gente tá não vou dizer que tá na pior das situações possíveis, porque todo dia a gente olha as notícias e parece que cada dia pior. Mas eu sempre fui uma pessoa muito reclusa, então não senti tanto, que nem você disse, né, que sentiu esse problema do coletivo, né, que era algo que te motivava também com as suas práticas. Por Sim. exemplo, não foi algo que me impactou. O fato de eu estar trabalhando na área de saúde me faz ver todo dia situações, né, onde eu posso participar ativamente e ajudar. E isso tem me ajudado muito a me manter são, né, mentalmente, porque você vê as coisas acontecendo na prática, né, vê as coisas acontecendo na sua frente. Então te dá um pouco de esperança, sabe? Uhum. E nem consigo imaginar, né, para quem era acostumado, né, a participar de práticas coletivas e de repente ver tudo sendo reduzido ao zero, o quanto deve ter se sentido desmotivado a continuar, né? Mas assim, hoje a gente tem algumas coisas boas, né, que a gente consegue tirar da pandemia. Algumas ordens, por exemplo, que faziam palestras fechadas, hoje estão fazendo palestras e disponibilizando no YouTube. Então você tem um material muito mais amplo para poder consultar. O importante é você encontrar alguma coisa para você seguir, mesmo que talvez se distancie um pouco do que você estava fazendo com o seu grupo, com a sua ordem na época. E você ter um objetivo dentro do seu caminho espiritual, acho que é o principal para você se manter motivado. Claro, a gente tem podcasts, né? Não só o nosso, diversos outros podcasts, para você se sentir parte de uma comunidade, né? Você interagir com as pessoas que fazem parte daquele grupo. No próprio YouTube mesmo você encontra canais mais abertos, onde você consegue conversar sobre as pessoas com esse tipo de assunto. E acho que realmente o espiritual está sendo uma fuga muito justa, né? Para você lidar com esses problemas. Então, é basicamente isso. Eu acho que você tem que, por mais que você esteja limitado no mundo físico, né, pela internet, encontrar comunidades para poder participar, para não se sentir tão isolado do resto do mundo, tanto espiritualmente quanto mentalmente, porque, querendo ou não, você conversar com as pessoas, abrir-se, né, sobre o que você está sentindo, sobre o que você está passando, ajuda a lidar com tudo, né? Então, eu acho que é isso. Ache a sua comunidade e encontre pessoas com as quais você pode interagir, que isso vai ajudar a lidar, no geral, com toda a situação que a gente está passando. Justo. Eu por experiência própria,
indico sim podcasts, indico muito a leitura. Tem muita coisa pra gente assistir em vídeo no YouTube, é só procurar, é só escolher o seu assunto, a sua linha. Não menosprezem a sua saúde mental e sempre lembrando que não é só a religião que vai manter a gente são, mentalmente falando. Então também eu tomo o espaço de indicar uma coisa que tem me ajudado muito, que é a terapia. A gente tem aí acesso no SUS para quem precisa de terapia gratuita e pelo menos em muitas cidades como a minha aqui online, onde o psicólogo vai te ouvir. Então não limitem-se apenas à religião ou à prática mágica, mas se precisar, busca ajuda. É muito importante buscar ajuda e apoio de profissionais. Então acho que isso também é bem importante de falar, porque quando a gente está com a cabeça muito bagunçada, a gente não consegue fazer nada, inclusive magia. E aquele clichê que embora seja um clichê extremamente importante, gente, máscara, para quem já tem idade e pode e tem acesso na cidade de vacina, álcool gel, lavar a mão, evitar aglomeração, tentar passar por isso de uma forma um pouco mais leve. Uma coisa que me incomoda muito, e é de novo outro desabafo meu, assim, é que eu fujo de quem tá romantizando a tragédia que a gente tá vivendo. No que eu digo isso? Tem algumas linhas e visões espiritualistas que, isso é um grande desencarne, isso é uma limpeza que a gente devia estar passando, isso é uma busca de pessoas para trabalharem no plano astral. Eu particularmente fujo disso. Eu acho que é real e triste e quase desesperador quando a gente romantiza usando da religião um período que a gente está vivendo, que é um período de tragédia. Mas nem por isso a gente tem que ficar louco dentro de casa, desesperado, acumulando e desenvolvendo tristeza, depressão e, enfim, outros sentimentos e doenças que são bem pesadas. Então, sim, estude, busque comunidade, busque conteúdo, vá atrás, porque a internet é um mar de informação que tem que ser filtrado, mas ainda assim é um mar de informação, tem muita coisa boa. E não vamos negligenciar a saúde mental e não vamos também achar que a religião e a magia é a solução para tudo. Então, se tu tá te sentindo mal, se as coisas estão ficando muito difíceis, se tu não tá te sentindo bem psicologicamente, mentalmente, tem opções e tem ajuda também online. Tem coletivos de psicólogos aí ajudando o pessoal a passar pelo momento. E busquem isso também, tá? Não negligenciem a sua saúde mental. Mesmo que você seja um baita mago, não dá pra fazer magia com a cabeça bagunçada. Acho que é isso. E vamos lá, eu vou indicar rapidamente. Escutem o Magicando, escutem o Foco de Pestilência, escutem o Papo na Encruza. Filtrem o que tem de bom nesses programas, escutem o Desocultados, acompanhem a gente pretende trazer mais entrevistas, mais programas para vocês. E contem com a gente para ser uma companhia recorrente aí no teu ouvidinho, sempre que precisar de se sentir menos sozinho. É isso, Gustavo? É isso, agradecemos todos que ouviram o episódio até o final, agradecemos todos que acompanham o nosso podcast e continuem com a gente que tem mais conteúdo por vir, algumas coisas que a gente está planejando para o futuro. E é isso aí, muito obrigado para quem chegou até aqui e até uma próxima. Certo, até uma próxima. Obrigado por terem ouvido esse papo aberto, bem franco, sobre as nossas práticas, sobre a nossa vida, pelo menos uma partezinha dela. Fiquem bem aí, Lux para todo mundo.